É com muita satisfação que recebo nesta sala o meu amigo, professor Oscar Bittencourt, que é especialista e também consultor de importação e exportação de regimes aduaneiros especiais e, principalmente, se especializou ao longo dos anos, Oscar, em lojas francas. Uma satisfação sempre recebê-lo, professor. Já estivemos juntos em outras oportunidades aqui pelo IDESF, em eventos, e sempre uma honra ouvi-lo, porque se tem uma autoridade que conhece desde o início do processo da criação de lojas francas no Brasil, essa autoridade se chama Oscar Bittencourt. Sempre uma honra, professor. Eu gostaria, antes das suas saudações, já te deixar numa provocativa para o início dessa nossa conversa. Oscar, como é que eu queria que você contasse no início como é que começou essa história, depois eu vou te fazendo mais algumas provocações aqui para que você nos explique como é que funcionam as lojas francas no Brasil. Muito boa tarde. Boa tarde, Luciano. É uma satisfação mais uma vez estar contigo. Agradeço muito a confiança que você tem em nós, poder estar participando aí desses eventos que você dissemina em todo o Brasil. E muito obrigado, né, mais uma vez por essa oportunidade. E, como sempre, eu estou sempre à sua disposição. Temos a maior interesse que isso ocorra em mais cidades brasileiras, né? Eu agradeço também o trabalho também que é feito por você no IDESF, né? Que o seu instituto ele é uma referência nacional em termos de fronteira né, ações nas fronteiras em todos os sentidos, com os órgãos públicos. Então, realmente, para mim, é muita satisfação mesmo estar podendo participar desses eventos que você propaga aí nesse país, né? Obrigado. Bom, eu né, acredito que as fronteiras brasileiras, né, elas são realmente um problema que a gente tem no país, né? A fronteira brasileira é o último lugar onde a gente tem populações, né, sobrevivendo, né, populações, cidadãos brasileiros, né, que estão localizados nas regiões de fronteiras, totalmente distantes dos grandes centros, aonde a gente sabe que as dificuldades são muito grandes. Inclusive, as dificuldades são grandes e isso também ajuda muito, às vezes, o próprio crime organizado, né? Então, a preocupação que a gente tem pelas regiões de fronteira, e eu sou oriundo de fronteira, é que a gente tem que encontrar um mecanismo de sobrevivência dessas populações, né? Então, o assunto Lojas Francas ele vem sendo tratado, né, há muitos anos e vem sendo discutido com as autoridades federais, aonde a gente chegou em 2018, finalmente, né, ao entendimento por parte do governo brasileiro, através da Receita Federal, que fosse criado o mecanismo de implantação das lojas francas nas regiões de fronteira. E, a partir daí, a partir de 2018, onde foi criada uma instrução normativa, uma portaria em 2014, e depois a instrução normativa em 2018, portaria 307 de 2014 e a instrução normativa 1799 de 2018, foi com que deu o start, então, nas lojas francas de fronteira terrestre, e hoje já estamos aí com mais de 10 lojas operando nas regiões do Rio Grande do Sul e do Paraná. Essas lojas elas têm uma particularidade, né, bem específica, que são lojas autorizadas pela Secretaria da Receita Federal a operar esse regime aduaneiro especial, como tu bem disseste, Luciano. E esse regime aduaneiro especial ele possui algumas exigências, algumas prerrogativas que são necessárias para que toda empresa que queira operar nesse sistema ela tem que cumprir, né? Seja na questão fiscal, seja na questão societária, seja na questão tributária, né? Tudo tem que estar certinho, tudo tem que estar em dia, tudo tem que estar alinhado com as exigências da Receita Federal. Cumprido isso, então, o empresário, a empresária, os investidores, então, podem passar a requerer perante a Receita Federal, então, a exploração específica
em hoje 33 cidades gêmeas, que são definidas pelo Ministério da Integração Nacional, que são as cidades gêmeas, as cidades, municípios de fronteira brasileiro autorizados a possuírem a instalação desse tipo de loja. O que temos hoje em funcionamento? Nós temos hoje nas regiões de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e na região de Foz do Iguaçu, que digamos que são os polos já que estão em mais instalações de lojas, que já estão funcionando há mais de ano, inclusive, são as referências que a gente tem em todo o Brasil. Mas existem muitos outros municípios e muitas outras regiões, Luciano, que sequer ainda essa informação, essa discussão chegou, né? E eu acredito que através do IDESF, através do teu trabalho, né, e eu acho que isso possa ser melhor disseminado, né, porque precisa haver uma provocação de entes públicos, né, a própria Receita Federal, Polícia Federal, prefeituras, para que haja um entendimento do que efetivamente são as lojas francas e o que elas representam para os municípios de fronteira, né? O que a loja franca não é somente a loja franca, né? A loja franca é apenas uma catapulta, né? Para que a gente possa alavancar novos negócios, né? Mais hotéis, mais restaurantes, pousadas, parques temáticos, são as alternativas que os municípios de fronteira possuem, né? Porque realmente, município de fronteira, dificilmente uma indústria vai se instalar, né? A menos que seja algum empresário visionário da região que queira dar um apoio para a população, muito difícil que alguém venha se instalar em regiões onde não tem população, né? E que a população é muito pequena, né? A densidade demográfica é bem pequena, né? Mas você tocou num tema importante aqui, Oscar. O Brasil é dividido em 3 grandes arcos de fronteira: o Arco Sul, o Arco Central e o Arco Norte. A maioria destas lojas francas já instaladas estão concentradas no Arco Sul. São as cidades mais antigas, quizás algumas das maiores cidades estão ali, como Foz do Iguaçu, Uruguaiana, Livramento. Você tem outras cidades do Rio Grande do Sul, que já até cidades menores, como Barra do Quaraí, que foi a primeira, se não me engano. Porto Xavier também, Porto Xavier, Porto Mauá. São cidades pequenas, realmente. Isso muito interessante, que contempla este projeto e se retroalimenta, dando base, inclusive, para o desenvolvimento nestas áreas. Eu queria que você já começou a falar um pouco disso, eu acho que isso é muito interessante. Qual a importância destes projetos de loja franca para o desenvolvimento das fronteiras? Eu lembro que você, nesse momento, está nos Estados Unidos, né? Você também vive aí nos Estados Unidos, vive no Brasil. Um pouco no Brasil e um pouco nos Estados Unidos. E um pouco na Flórida. Não seria o projeto Lojas Francas um início de uma mola de desenvolvimento para a nossa costa oeste brasileira? Sim, claro, porque você falou justamente o Arco Sul, né? O arco que é o que realmente né? É o que está funcionando, é o que está, né? Mas nós temos toda a região depois que começa no Mato Grosso do Sul, né? E Mato Grosso e já outros estados já mais para cima, né? O Acre, o Amazonas, né? Roraima, Rondônia. Todos têm cidades gêmeas, inclusive o Mato Grosso agora, com Cáceres, né? Exato. Então, essas cidades, na verdade, elas têm uma dificuldade maior porque realmente as regiões são inóspitas, né? São regiões bem de difícil acesso e que o próprio transporte aéreo muitas vezes é complicado, vai só para uma capital, não chega lá no interior. A logística para tudo isso é bem complexa, né? Mas é isso mesmo. A gente precisa, sim, encontrar mais sinergia, né, em poder beneficiar também esses municípios e tratar de ajudá-los, né? A gente, de forma, né, sem remuneração, a gente tem feito vários
trabalhos de palestra, algumas presenciais, outras sem, né, na live, mas a gente tem tentado dar apoio para o pessoal, porque realmente nós acreditamos que essa ferramenta é uma alternativa de desenvolvimento dessas regiões e é uma alternativa de gerar realmente emprego e renda para esse tipo de município, porque não tem outra alternativa. Nenhum município desses vai mudar o seu quadro atual se não houver alguma coisa diferente daquilo que a gente viu nos últimos 30 anos. Né? Então, e a gente considera que essa alternativa desse regime aduaneiro, que foi entendido pelas autoridades federais, que realmente era necessário, apesar de haver, às vezes, certa restrição, né? Porque vai haver renúncia fiscal. Uma renúncia fiscal de zero não existe, né? Ao contrário, a renúncia fiscal ela deixou de existir e passou a ter arrecadação, porque apesar de que essas lojas elas têm alguns benefícios fiscais, não são todos, né? Elas também pagam impostos, né? Pagam Fundaf, pagam PIS e COFINS, pagam imposto de renda, ou seja, pagam INSS e ao mesmo tempo, né, também geram os empregos. Então, do zero, a gente passou a ter arrecadação, porque se essas lojas não existissem, não ia haver venda, porque o que acontece com esse tipo de produto que é adquirido nessas lojas? É adquirido no país vizinho. Sem dúvida. Né? E aqui você falou uma coisa importante. Você tem uma perspectiva também na legislação, isso que eu queria que você explicasse um pouco, porque eu acho que tem um gancho interessante e importante para o desenvolvimento também das regiões de fronteira, inclusive dessas regiões inóspitas, valorizando as potencialidades regionais. Eu recebi nesta sala também a professora Laura Urrejola, da UNB, e ela estava falando sobre os arranjos locais, as potencialidades e aqueles produtores locais brasileiros de produtos nacionais. A legislação de loja franca permite, inclusive, a comercialização de produtos brasileiros. Sim. Isso não poderia dar um impulso naquelas economias locais que tenham ações produtivas? Queria que você explicasse um pouquinho essa normativa e quais são as cotas, como é que funciona um pouco. Agora, um aspecto um pouco mais técnico aí, Oscar. Eu acho que isso é importante. A loja franca, quando ela é autorizada, a empresa, aquele CNPJ autorizado, ele consegue adquirir mercadorias tanto nacionais como estrangeiras, né? As mercadorias nacionais, elas são compradas direto de fabricantes, né? A mercadoria tem que ser comprada do fabricante da mercadoria, e existe a isenção total dos impostos federais e estaduais, né? Então, nós temos impostos federais que são IPI, PIS, COFINS, e esses três, IPI, PIS e COFINS. E tem o imposto estadual, que é o ICMS. Essas mercadorias, elas viajam direto do fabricante até a loja, né? O documento fiscal de emissão de envio dessa mercadoria é a nota fiscal brasileira, né, emitida normalmente no Sistema Nacional de Emissão de Nota Fiscal, que a gente chama de DANF, né? A DANF é emitida no próprio fabricante e enviada a mercadoria por transporte normal, doméstico, até o destino. Por quê? Porque aquele documento está sendo emitido com esse benefício especial que o destinatário da mercadoria tem o benefício. Então, ele comprova para o fabricante, né, que ele tem esse benefício, ele vai mandar uma cópia do ato declaratório que autorizou ele a operar esse regime, e o fabricante, então, vai guardar lá nos seus arquivos que, se porventura for interpelado por alguma fiscalização, ele vai explicar que aquela mercadoria foi vendida com esse fim, né? E a mercadoria estrangeira, que tem que ser importada diretamente por aquela empresa, ela não pode ser comprada de terceiros, você não pode comprar a mercadoria estrangeira de um distribuidor brasileiro. A mercadoria tem que ser comprada diretamente da origem. Pode ser de um fabricante na origem ou pode ser de um distribuidor na origem, mas tem que ser importada por aquela empresa que opera o regime. E aí essa mercadoria pode viajar de forma marítima, aérea, rodoviária, né? Se é algum país fronteira
com o Brasil, a mercadoria pode viajar rodoviária de algum outro país, da Argentina, do Paraguai, do Chile, do Equador, da Colômbia, onde for, né? Então, e aí essa mercadoria tem a isenção dos tributos quando ela ingressa no país, né? Ela tem a isenção do imposto de importação, do IPI, do PIS e do COFINS e do ICMS. Quando essa mercadoria está disponível à venda na Loja Franca, aí existe uma tributação na venda, não na compra, na venda. Então, a tributação na venda, existe uma tributação federal que se chama Fundaf, que se paga 3% sobre o faturamento bruto quando a mercadoria é nacional e 6% sobre o faturamento bruto quando a mercadoria é importada. Além desses dois impostos, se paga o PIS e o COFINS sobre a venda, né? E aí, o PIS e o COFINS eles têm uma alíquota diferenciada segundo a contabilidade que a empresa opta por operar. Pode ser lucro real, pode ser lucro presumido. Então, aí tem uma variaçãozinha da tributação do PIS e do COFINS. E depois teríamos o imposto de renda, né? Normal, como qualquer outra empresa brasileira, né? Aí também vai ser feito de acordo com a escolha que a empresa tiver, em lucro real ou lucro presumido, né? Esses seriam os tributos que a empresa paga na hora que ela vende a mercadoria. Se ela não vendeu nada, não paga nada, porque a mercadoria está ali em estoque durante um prazo de 2 anos, né? Toda loja franca ela tem o direito de ter estoque de mercadoria por um prazo de 2 anos. Se a mercadoria não for vendida até o prazo de 2 anos, a empresa tem que dar um outro destino para essa mercadoria. Ela não pode ficar mais na loja para venda como loja franca. Então, ele tem que fazer uma exportação dessa mercadoria para qualquer outro país, tem que doar essa mercadoria, tem que destruir a mercadoria. Tem 7 formas de destinos para a mercadoria, né? Mas é tranquilo, não tem nenhum problema. Apenas a empresa tem que cumprir esses prazos, né? Isso é por uma questão de que a Receita ela opta por esse sistema para controlar um pouco mais o negócio, para que não fique muito tempo a mercadoria disponível e que não tenha que haver exigência de muitos controles. Então, a Receita Federal ela regulamenta dessa forma, né? Bom, mas também, além disso, nós temos também a cota de compra mensal, que é autorizada também pela IN 1799 e pela Portaria 307, que atualmente a cota em vigor é de $300 americanos, né? Transformados em real, né? Mas a cota é em dólares. Então, tanto o cidadão brasileiro que se encontra na fronteira, porque o cidadão brasileiro, hoje, no Mercosul, não existe mais nenhum mecanismo de controle de saída ou entrada no país. Ou seja, simplesmente com a carteira de identidade, a pessoa vai a outro país e retorna e não tem um comprovante de viagem, né? Então, a Receita Federal ela delega isso para o consumidor. O consumidor ele chega na loja e diz assim, eu quero comprar. Quem é o senhor? Eu sou fulano. Ok. A loja não tem como perguntar para ele se ele estava no exterior ou não. Então, o cidadão é que tem a boa-fé de dizer, eu estava no exterior e estou voltando para o Brasil e quero comprar na Loja Franca, né? Isso foi até motivo de alguma polêmica, de um entendimento que a pessoa não teria saído do país e tal, mas tranquilo, não tem problema nenhum. A pessoa tendo um CPF, ela vai chegar na loja e a loja vai fazer a venda para ela de $300 a cada 30 dias. Mensais. Essa é a cota de isenção, né? A cota de isenção é $300. Se, porventura, a pessoa tem um interesse de comprar algum item que esteja acima desse valor, ela pode comprar também, não tem problema nenhum. Só que esse item só pode ser vendido acima da cota se ele for importado. O produto nacional, não. O produto nacional só pode ser vendido até o limite de $300. Por que isso? Para não haver uma concorrência com o mercado doméstico brasileiro, né? Então, existe a limitação
de até $300, porque aí não cria a possibilidade de haver uma concorrência direta com o mercado normal de varejo nacional, né? Então, você pode comprar acima de $300 e a própria loja já emite um DARF do excedente, que o imposto simplificado é de 50% do excedente. E aí você paga o DARF, pode pagar, inclusive, com o aplicativo ali, demonstra para a loja que já pagou. A loja tem o dever de cobrar isso aí, de conferir isso aí, porque senão ela não pode entregar a mercadoria, sob responsabilidade dela. Então, a Receita Federal já delegou isso também para a loja. Quem controla a sua loja é ela mesma, né? A loja se controla a si mesma, né? A Receita Federal não precisa nem atuar, ela não precisa nem ficar de plantão lá sabendo se o camarada comprou mais ou menos, né? A própria loja já faz o controle do mecanismo de venda. Excelente. E é tudo auditável hoje. Eu acho que nós temos que caminhar para as responsabilidades, né? A Receita Federal ela possui um software, né, que foi desenvolvido pelo SERPRO, que é a comunicação que a loja faz com a própria Receita, né? E aí esse software, ele em tempo real envia todas as operações de todas as lojas francas do Brasil para uma mesma plataforma. E essa plataforma é a que permite que nenhuma loja consiga vender cota para uma mesma pessoa que tenha comprado mercadoria em Uruguaiana e em Foz do Iguaçu. A loja de Foz do Iguaçu já vai receber a informação automática por esse software de que aquela pessoa já está com a sua cota do mês vencida, já, né, comprada. Né? Então, realmente, excelente. O sistema ele é muito, né, muito bom, funciona. A Receita Federal, eu acredito que esteja muito satisfeita com todo o desenvolvimento que foi feito pelo SERPRO, e o sistema funciona muito bem. 99,9% dos horários do dia ele está no ar, porque a loja, para poder vender, esse sistema tem que estar no ar também com a Receita. Se houver algum tipo de problema de comunicação, alguma coisa, pode haver, né, momentaneamente que a loja tenha que fazer espera até o sistema voltar a funcionar. Mas é raro e os problemas que têm acontecido já estão sendo equacionados e não tem problema nenhum. Do início da primeira loja, Oscar, até o dia 2 de junho de 2021, nós temos quantas abertas já? Nós temos hoje 3 em Foz do Iguaçu, né, que são... inclusive, tem uma que está aí, não sei se vai abrir novamente, tem uma loja que está com alguns probleminhas, mas são 3 lojas oficialmente habilitadas em Foz do Iguaçu. Depois nós temos Porto Mauá uma, Porto Xavier mais uma. Uruguaiana nós temos lojas matriz e lojas filial. Então, já em Uruguaiana já são DFA, New York Central, Bambino, New York filial, Brasil matriz e filial. Já são 10 lojas entre matriz e filial. Em Uruguaiana. Depois nós temos Barra do Quaraí, são 4. Então, são 3 de Foz, mais 2 são 5, mais 10 são 15, mais 3 são 18, e Jaguarão, mais uma. Então, nós teríamos hoje já um número aí de umas 19 lojas aí já. Que maravilha. Quanto entre tempo matriz isso? E filial, né? Em quanto tempo do início da primeira? E a primeira loja abriu em julho de 2019. Julho de 2019. Nós estamos completando 2 anos, já temos... A gente já vai completar 2 anos aí, né? Foi julho, a primeira venda do Brasil foi julho de 2019, no município de Barra do Quaraí. Barra do Quaraí, a primeira loja franca. A loja vendeu uma garrafa de vinho de $4 e pagou R$6 de SERPRO na época, né? Não, na verdade não era $4, era uma garrafa de vinho de R$4,50 e pagou R$5 de SERPRO na época. Mas depois houveram mudanças, hoje o SERPRO já é uma cobrança por porcentagem. Hoje a porcentagem de SERPRO está 0,90 sobre o faturamento. Então melhorou bastante isso aí também, né? Lá no início, a cobrança do SERPRO era um probleminha, era um entrave que o pessoal às vezes ficava meio preocupado.
Excelente. Então, hoje, para ter uma loja franca, Luciano, né, o empresário ele precisa ter a vontade de fazer, né, ter algum recurso disponível para isso, mas é muito tranquilo, não há muito mistério, é tranquilo de credenciar uma loja e, bom, e a Excelente. partir daí a habilidade do empresário de ter, né, busca de parceiros, de fabricantes, de fornecedores, para ir criando um mix de produtos dentro da loja, né? Excelente, Oscar. É sempre muito esclarecedor. Eu acho que é um tema central. Eu penso que este projeto de lojas francas pode alimentar o turismo. Claro, ainda precisamos de melhorar a infraestrutura nas nossas áreas de fronteira para que Claro. isso seja mais difundido, mais utilizado, nossas fronteiras mais visitadas, quanto nós ainda temos a desenvolver. Mas eu acredito muito nesse projeto, que esse projeto pode auxiliar toda uma cadeia de agenda positiva, de desenvolvimento, empregando formalmente, recolhendo tributos, criando Sim. oportunidades de uma economia sadia, Sim. tanto de um lado quanto para outro, porque você tem a possibilidade do estrangeiro também vir aqui comprar Sim, nas lojas claro, francas. claro. Né? Isso é realmente muito importante. E o que me chamou a atenção também na tua fala aqui foi, voltando um pouquinho naquele tema, foi realmente que o produto nacional ele tem, inclusive, um diferencial para isso. E isso, para aquelas regiões de fronteira que possuem arranjos produtivos muito Sim, próximos a estas áreas, isso pode ser sim. um Claro, golaço para aquela claro, economia claro, local. claro. Ali de Até porque o desenvolvimento, basta produto, descobrir. até porque esse produto, Luciano, ele tendo esse benefício, né, essa isenção tributária, ele passa a ficar um pouco mais barato, né, na hora da venda, né, no varejo lá, na loja franca, ele vai ter, então isso vai atrair mais o consumidor. E justamente esse é o, vamos dizer, o objetivo, né? Qual é o objetivo da loja franca de fronteira? Já que ela não tem indústria, ela precisa atrair pessoas que tenham recursos para que possam ir comprar lá, né? Deixar os seus $300 ali, né? Então, o objetivo da loja franca justamente é esse: é conseguir fazer com que o dinheiro, né, chegue na região de fronteira e gere essa renda lá, para dessa forma efetivamente então criar o emprego e criar a renda para os munícipes, né? Mas esse exemplo que você colocou, ele é muito, muito interessante e é justamente isso, né? Inclusive poderia ter se colocar aqui até empresas que nem existem, que poderiam se instalar lá na região de fronteira especificamente para produzir produtos com esse fim. Ou seja, você pode criar um arranjo, né, em base das matérias-primas que estejam ali, né, nas cercanias ali, né, Sem né, dúvida, sem dúvida. Potencial. doces, né, doce de abacaxi, doce de pêssego, doce de morango, né, uma pequena Produtos fábrica ali bio que, na que Amazônia, desenvolva, né, sucos, bom, né, que são coisas que muitas biotecnologia. vezes é fácil de criar, né, uma pequena indústria, tranquilo, ela vai estar Sem dúvida, ali, né, com essa, ela não precisa nem operar a loja franca, ela tem que operar essa pequena fábrica e vender para a loja franca. sem E aí, dúvida. depois que ela já vende para uma, já outros municípios vão descobrir que ela já está nesse mecanismo aí e vai também entrar na venda já para outras cidades, né? E ela também já começa a entender que se porventura ela compra insumos ou nacionais ou importados, ela também pode comprar do fabricante desses insumos sem impostos, porque ela vai vender para as lojas francas, então ela vai, é como se fosse uma venda para exportação, né? Então, Excelente. tem uma série de alternativas, né? E eu acho que foi muito bem colocado por ti os arranjos produtivos locais, porque justamente esses arranjos, às vezes, eles têm uma dificuldade muito grande de desenvolvimento, porque são Sem pequenas dúvida. empresas, né? E eu entendo, e eu sei como é que é, porque eu sei como é que funciona uma pequena empresa, né? Empresas familiares com 10 pessoas, com 5 pessoas, a dificuldade que é da gente sair fora do balde, né?
A gente precisa muito esforço, muita venda, muito marketing, muita, né? E aí na Loja Franca tem uma facilidade muito grande, porque a mercadoria já vai ter esse apelo comercial do preço e vai competir também com outras mercadorias importadas que porventura estejam, né, chegando nessas regiões através dos outros países. Então é uma alavanca também para esse tipo de negócio. E aí, Luciano, também gera renda. Por quê? Porque, por mais que essa pequena indústria não seja uma loja franca, ela vai estar gerando a renda e o emprego para aquelas pessoas que operam nessa empresa. Né? Sem dúvida. Então, realmente, é uma sinergia muito grande aí em tudo isso. E a gente tem que acreditar nisso aí, porque realmente isso é possível e é execuível. E já está aí, né? Já é uma legislação aprovada, tem cases de sucesso, já tem início do projeto. E eu acho aquilo, de novo, eu acho que ela atende não só o Brasil, mas também os países vizinhos, tanto que essa indústria pode estar do lado do país vizinho, ele também vai se aproveitar desse mecanismo, pegando determinadas vantagens competitivas que municípios na fronteira, por exemplo, o Paraguai, ele tem uma energia mais barata do que o Brasil, ele tem condições competitivas que podem também estar desenvolvendo nestas cidades de fronteira, a produção sendo feita do lado do Paraguai. Perfeito. A mesma coisa que a gente está falando aqui do lado brasileiro pode ter um arranjo produtivo local no Paraguai. Uma pequena indústria no Paraguai que vai estar produzindo seus produtos para vender para uma loja franca brasileira, sem problema nenhum. Aproveitando potencialidades e trazendo desenvolvimento regional, que é isso que interessa. Excelente, professor. Excelente. Eu acho que esse bate-papo ajuda a esclarecer as pessoas que nos acompanham, que se interessam pelo tema das fronteiras. O IDESF tem se dedicado também à capacitação de entes públicos e privados. Nós temos cursos de gestão estratégica de fronteira. O senhor já esteve conosco nos eventos do IDESF, que fazem parte deste rol de capacitações, e ali tem, inclusive, pessoas que estão na linha de frente, tomando decisões, e é muito importante sempre ouvir os especialistas, ouvir quem vem da fronteira, a voz da fronteira, porque ali estreita o espaço entre as decisões estratégicas nacionais e a vivência da fronteira, a realidade, as necessidades. Eu acho que esse encurtamento de espaço que nós visamos promover. O Brasil é um país muito grande, né, Luciano? E dificilmente a gente consegue equacionar tudo, né? Eu sempre digo que o Brasil ele precisa equacionar uma série de coisas, e a região de fronteira ela sempre foi, não é que ela foi deixada de lado, é porque não tem muita população ali. Então, óbvio que as autoridades, que o poder público, eles têm que ter a visão para onde está a massa, a grande massa, né? Então, é muito difícil, às vezes, num país como o Brasil, você criar uma legislação específica para um lugar ou para outro, né? Então, você, né, fazer isso numa capital, por exemplo, não seria possível, porque aí você destruiria com o comércio tradicional, vamos dizer, né? Mas na região de fronteira é possível porque realmente ali não existe nada, né? E o que existia praticamente... né? Exato. Então, realmente, a gente conseguiu, né, equacionar tudo isso através dessa legislação que foi, né, criada, e dessa forma facilitou, então, todo esse processo, né, de instalação e de entendimento, né, que haveria a possibilidade, sim, de mesmo havendo um pequeno, né, uma concorrência, né, a gente não vai dizer que não há uma concorrência, obviamente que se você tem um produto que está sendo vendido lá na fronteira, sem impostos e tal, e você tomar esse mesmo produto no mercado doméstico, vai haver uma diferença de preço. Mas é que essa diferença de preços ela sempre existiu no país vizinho. Então, não é nenhuma novidade também para o Brasil e para essas cidades adjacentes, né, que exista esse tipo de concorrência. Então, não é a Loja Franca de Fronteira brasileira que vai mudar esse quadro, né? Esse quadro já estava desenhado, né? Então não é também um argumento que muitas vezes é colocado, né, Luciano, que o município vizinho lá vai ser prejudicado. Não, se ele tivesse que ser prejudicado, ele já vem sendo prejudicado há mais de 20 anos.
que existe nos países vizinhos regimes semelhantes ao que foi implantado no Brasil, né? Sem dúvida. Então, não é uma justificativa que tenha sustentação, né? Exatamente. Professor, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. É sempre uma honra, esse espaço sempre está aberto para o senhor e é sempre muito bom ouvi-lo, porque o senhor traz sempre com muita consistência e trazendo um histórico. Eu tenho acompanhado os seus passos na luta para o desenvolvimento das lojas únicas brasileiras. Quando conversamos pela primeira vez, não tínhamos nenhuma. Hoje já temos aí quase que 2 dezenas de lojas e meus parabéns pelo trabalho desenvolvido, incansável trabalho. E o senhor é um visionário que está vendo esta ideia em conjunto, evidentemente, com todas as forças que se aglutinaram para que isso fosse possível, mas eu acompanho os seus passos aí desde o início desse projeto e eu tenho que parabenizá-lo e dizer que sempre é uma honra. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Luciano. Para mim, da mesma forma, é uma satisfação poder apoiar o senhor, né, que é também uma pessoa muito especial, tenho o maior respeito por todo o seu trabalho e tenho, aos poucos, acompanhado, quando posso, todo o seu trabalho e lhe desejo assim o melhor de tudo, né, para o seu instituto, para a sua equipe e para as pessoas que estão a seu lado. Mais uma vez, uma satisfação e muito obrigado. E sempre que precisar, é só me chamar que a gente vai estar disponível aí para fazer trazer maiores informações e a evolução desse projeto. Um abraço. Muito obrigado, Oscar. Eu lembro que este material estará disponível em todas as redes sociais do IDESF, no YouTube, no Instagram, no Telegram, e em breve teremos outros temas desafiadores e tão importantes para as nossas fronteiras. Muito obrigado. IDESF, ultrapasse os limites da sua evolução.